terapêutica de hoje é sobre isolamento, confinamento e companhias compulsórias em tempo de pandemia. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New. Escolher o tema de uma fala terapêutica para mim é um processo muito poético e sensível. É assim, eu vou atendendo as pessoas, vou conversando com meus amigos, com a minha família, e quando eu paro para pensar no que eu quero gravar, olho para dentro de mim e o assunto está lá, pulsando e se oferecendo para ser. Esta semana ficaram muito consistentes para mim duas ideias. Uma é de que a maior questão psicológica da pandemia do coronavírus é não poder conviver com quem a gente gostaria e, por outro lado, para uma grande parte da população mundial, é estar sendo obrigado a passar mais horas do que gostaria com pessoas que você não escolheria. A outra questão, também bastante pertinente, é a do confinamento. É bem doloroso do ponto de vista emocional ter que permanecer no mesmo lugar, a casa, por muito tempo. Tempo incerto, sem definição provável. Uma agenda com começo e sem se poder marcar nela o final. Mas porque eu acredito que tenho algumas palavras para dizer para vocês sobre isso, é que eu estou aqui com essa fala terapêutica, voltando a trazer o que eu acredito que são boas notícias emocionais. É como se eu chegasse para você com muito carinho e atenção e dissesse: escute, vamos conversar um pouco sobre como manter um certo bem-estar nessa clausura necessária? É um tema vasto, cheio de peculiaridades e bastante plural. Por isso, sobre a clausura necessária, eu vou gravar 5 falas. A primeira é esta, com reflexões introdutórias, e depois mais 4. A clausura em família, a clausura do casal, a clausura com crianças e a clausura real, que é o confinamento sozinho. Tudo isso é sobre isolamento. Mas por que o isolamento é um momento de tanto impacto emocional? Porque ele me coloca em contato obrigatório com aquela pessoa com quem eu menos quero dialogar e conhecer, o eu mesmo. Então, temos um grande desafio que vai depender um pouco da condição em que nos encontramos. E o desafio é descobrir a minha funcionalidade psíquica, provavelmente num espaço onde outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, sem que nenhum tenha a prerrogativa real de dizer: com licença, eu vou sair e depois eu volto. O confinamento nos condena inexoravelmente ao eu. Isso é pesado, mas eu preciso confessar, como terapeuta, que eu acho que esse aspecto do confinamento, que é o encontro com o eu, pode ser um dos poucos benefícios irreversíveis desse tempo de tragédia. E eu espero muito que essa fala terapêutica possa lhe ajudar a descobrir isso. A clausura necessária é um tempo de grandes desafios emocionais. Quem é que está bem no confinamento? Só quem já estava bem consigo mesmo antes dele. Mas não se culpe. Se você não estiver, fique tranquilo, porque você faz parte da regra, você não é exceção. Esta é a razão desta fala terapêutica. É por saber que quase ninguém está bem que eu decidi gravá-la. E para torná-la mais didática, eu vou dizer 6 características do tempo da clausura necessária. E vou mencionar sobre o confinamento que tempos são esses, nos quais repentinamente o vírus nos aprisionou. O tempo número 1 da clausura necessária
é o tempo de alterar a natureza dos nossos vínculos. Nenhum relacionamento sairá dessa pandemia do jeito que entrou. Então, sobre os vínculos dos enclausurados, ou eles serão intensificados ou eles serão arrebentados, dependendo de como vamos nos comportar com os outros durante esse período. Eu vou falar direitinho sobre isso nas falas terapêuticas específicas sobre vínculos de amor e de família. Na clausura necessária, o tempo número 2 é o tempo de respeitar as diferenças. Cada pessoa tem seu jeito muito peculiar, muito particular de encarar o confinamento. Mas há uma coisa que todos querem e eu espero que todos ofereçam: respeito. Respeito é o único elemento capaz de humanizar a convivência obrigatória. Aliás, isso não é novo, mas em tempos de clausura se torna simplesmente essencial. Ontem, eu e meu marido estávamos pegando sol. E ele é bem mais conversador do que eu. Mas, particularmente ontem, eu estava contando muitas histórias. E, de repente, eu percebi que naquele momento ele estava sem vontade de bater papo. Aí eu falei para ele que eu tinha percebido e que ia ficar um pouco quietinha, mas não estava chateada. Ele admitiu, não sentiu culpa, e aí eu me calei e inventei uma brincadeira interna de me desafiar a fazer silêncio, exatamente na hora em que eu queria falar, e acabou ficando lúdico. É isso, o exercício do respeito pode ser muito lúdico. O tempo número 3 da clausura necessária é o tempo de descobrir que tipo de companhia nós somos. Esse item eu acho essencial. Nós somos o que não sabemos que somos, mas passamos todo o tempo da vida distraídos de nós mesmos e conseguimos viver um tempo bem longo sem ter nenhuma consciência disso. A clausura tem muitos espelhos e fica quase impossível não descobrir a nossa imagem. Vou fazer um pedido aqui para otimizar esse tempo de descoberta. Observe-se. Quantas vezes por dia você reclama? Quantas vezes você repete? Quantas vezes num dia você julga? Quantas vezes você quer impor a sua vontade? Vou pedir outra coisa. Escute as críticas. Há muitos anos eu penso isso, que uma das coisas mais preciosas do mundo é uma crítica de quem nos ama. Eu até brinco dizendo que não deveria ser grátis uma coisa tão valiosa. Eu acho mesmo as críticas valiosíssimas. O feedback de um filho ou de um parceiro amoroso, para mim, é ouro puro. Eu tenho o hábito de não me defender das críticas. Toda vez que eu recebo uma crítica, dentro de mim eu elaboro assim: eu vou pensar, para que me defender? E quero contar uma coisa para vocês. Até hoje, mesmo nas críticas infundadas, todas tinham algo para eu aproveitar e crescer. Quando alguém nos diz algo que nós não somos, ao invés de ficar ofendidos com a injustiça da crítica, nós deveríamos nos perguntar: partindo do princípio de que eu não sou isso, o que será que eu fiz que fez com que essa pessoa pensasse isso de mim? O tempo número 4 da clausura necessária é o tempo de viver o agora. Finalmente chegou um tempo em que aquela afirmação clichê que nos manda viver o agora virou um imperativo. Hoje, não só nós só temos o agora, como temos um agora muito longo. Um agora que não sabemos quando vai virar um depois. Depois quando? Depois como? Ninguém sabe. Então, todos que quiserem manter um patamar
de saúde emocional precisam entender que a única saída nessa pandemia é viver este momento. Todos os planos foram adiados para qualquer dia, para não sei quando, e isso é muito doloroso. No entanto, isso também pode nos remeter para a única realidade palpável, que é o agora. Há 2 fatos dos quais eu tomei conhecimento esta semana que me lembraram efetivamente desse conceito de viver o agora. Eu soube que uma festa de casamento para 800 convidados, que não poderia ser adiada por questões de ritos religiosos, ou seja, uma super festa concebida com todos os requintes e planejada com muita antecedência, simplesmente não aconteceu e nem mesmo pôde ser reagendada. Eu digo isso com grande empatia, mas isso me mostra a supremacia do agora. O agora não respeita planos, nem custos, nem sonhos. Simplesmente se impõe. Porque, na verdade, só existe mesmo o agora. E a outra história é de uma pessoa que estava super chateada por ter tido que adiar uma viagem incrível por causa do coronavírus. Aí apresentou uns sintomas e foi para o hospital fazer uns exames. E de lá não saiu, porque foi diagnosticada com câncer em estado de metástase. Que coisa triste. Mas tudo isso nos afirma o que desejo enfatizar neste item. É tempo de viver o agora, porque é só o que temos. Simplesmente não temos alternativa. Nunca tivemos, mas agora isso ficou mais claro. O tempo número 5 da clausura necessária é o tempo de perder. Nós não gostamos de admitir isso, mas é fundamental para a nossa saúde emocional não negar que estamos vivendo um tempo de perdas. O que definitivamente não queremos é perder pessoas, mas vamos perder muitas coisas, sim. Nós vamos todos, por exemplo, ser mais pobres depois da pandemia. Todos teremos, de uma certa forma, que nos reinventar. Então, precisamos nos manter vivos. Eu penso que a grande perda real é a perda de pessoas. É disso que realmente temos medo. Eu tenho um conceito de perda, um conceito pessoal, que eu formulei quando perdi meu pai. Eu olhei para o caixão dele e pensei, isso sim é uma perda. E naquele momento eu elaborei um conceito do qual nunca me desprendi. Perda é aquilo que não pode ser recuperado. Então, admitir que este é um tempo de perdas, algumas irreversíveis, e acreditar na reversibilidade de outras pode ser um ótimo caminho emocional. É tempo de perder, mas ele vai passar. Para compensar este sentimento de perda, eu sugiro que transformemos a clausura necessária no tempo número 6, que seria o tempo de projeto. Já que vamos mesmo ter que esperar, vamos fazer algumas coisas por nós? Algo que no futuro, quando olharmos para este tempo da nossa biografia, nos faça dizer, foi muito difícil, mas eu fiz uma grande aquisição pessoal. Minha cliente de 24 anos decidiu que durante este tempo ela vai aprender espanhol. Eu acho isso um bom exemplo de fazer do tempo da clausura necessária um tempo de projeto. Esta situação de espera nos desestabiliza e todas as nossas loucuras, entre aspas, vêm à tona neste período. Isso nos faz, inconscientemente, buscar compensações abstratas que, se não forem bem elaboradas, podem nos colocar em grande perigo emocional. Não, nós não vamos permitir isso nas nossas vidas. Por isso, a importância
de um projeto para criar novas rotinas. Vou dar outro exemplo bom. Eu tenho um cliente que é médico e tem uma agenda muito intensa. Ele pensava que gostava de cozinhar, mas sua agenda atribulada nunca permitiu. Ele tem 30 e poucos anos e valoriza muito a questão da alimentação. Esta semana, ele começou a cozinhar para ele. Está feliz da vida com esse projeto. Uma coisa tão simples. E ele começou a fazer por causa da clausura necessária. Está fazendo um bem danado para ele. É isso. Vou terminar por aqui. Na clausura necessária, nós vamos conhecer os nossos limites e decidir quais nós vamos rever. De alguns, podemos querer recuar. Em outros, avançar. Quem sabe? Só sei que é tempo de olharmos para o eu e compreender que a clausura necessária é apenas na perspectiva do real. Nesse longo tempo de espera, podemos ingressar num espaço simbólico infinito e estabelecer voos com as rotas que sempre desejamos e nunca realizamos, porque nunca tivemos tempo. O tempo chegou e chegou de uma forma muito triste, mas, sem negar a dor que faz este momento, podemos transformar esse longo agora num imenso projeto de fé no depois. Faça alguma coisa, o agora é todo seu.